rodando. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de projeto Integrador 2, do primeiro semestre de 2026. E nesse semestre nós temos uma temática diferenciada, cadeias produtivas no estado do Tocantins. Essa temática ela foi apresentada a vocês na aula passada. Importante aí, quem não assistiu à apresentação da disciplina, precisa assistir, verifica lá na plataforma, né, a gravação, assistam, para que vocês tenham clareza de que forma que a disciplina ela vai ser conduzida neste semestre. Né? Tem algumas fases que são diferenciadas do semestre passado, então é importante que vocês saibam quais são as fases pelas quais passarão o projeto integrador desse semestre. Né? E assim, como é uma temática diferenciada, né, nós precisamos ter clareza, né, para realmente fazermos boas propostas. Né? Então, por isso, este momento de hoje. Né? Então, hoje nós temos uma palestra com o professor Fernando. Né? Além dessa palestra, vocês têm já disponibilizado aí na plataforma A gravação a respeito do diagnóstico da realidade. Né? Então, vocês terão clareza da temática e partirão para o diagnóstico. Vocês, com o diagnóstico da realidade, vocês farão um levantamento de quais são as demandas aí no município de vocês. A partir dessas demandas, vocês vão pensar em possíveis propostas. E para fazer esse diagnóstico da realidade, então, vocês têm também, além da gravação, da explicação de como que vocês farão, o questionário que vocês usarão para fazer esse diagnóstico. A partir disso, nós teremos outras fases, né? Na próxima aula, nós vamos tratar a respeito das modalidades de intervenção. Então, o que a gente pode propor a partir da temática que nós vamos discutir hoje, né? E também falaremos a respeito dos ODS. Na aula do dia 26, né, de fevereiro, nós vamos tratar a respeito do plano de trabalho. Então, entre essas semanas aí que nós vamos falar das modalidades, dos ODS e do plano de trabalho, vocês deverão executar o diagnóstico da realidade. Por quê? Porque no dia 5 de março, vocês farão a apresentação do resultado que vocês obtiveram com o diagnóstico da realidade. Daí para, a partir dessa apresentação, pensarmos em possíveis ações que poderão, né, ser propostas a partir desse diagnóstico. Então, assim, eu sugiro que vocês prestem bastante atenção, né, no que vai ser exposto aqui, tá, pelo professor Fernando. As dúvidas que vocês tiverem, anotem, que depois nós vamos abrir para vocês fazerem as perguntas. Né? E claro que eu vou apresentar o nosso ilustre palestrante, né? O professor José, ele tem, assim, um currículo brilhante. Ele é professor adjunto do curso de Relações Internacionais da UFT, é pós-doutor pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra. Então, a gente percebe que tem um currículo muito bom. Então, vamos, assim, prestar atenção no que ele vai nos dizer, no que ele vai apresentar a respeito da temática, para termos clareza do que nós vamos, com que nós vamos trabalhar nesse semestre. Então, seja muito bem-vindo, professor, e a palavra é sua. Obrigado, professora Silvéria. Queria, antes de mais, agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui. Espero que esse bate-papo seja produtivo para os acadêmicos. Já vejo alguns aqui bolsistas da pesquisa, né? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar, vou compartilhar aqui minha tela, peço licença para compartilhar a tela.
para falar um pouquinho para vocês sobre os resultados de uma pesquisa realizada sobre cadeias produtivas, que eu acho que é o que está em voga, né, nos últimos tempos aqui no Estado, mas no Brasil de uma maneira geral. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa que foi realizada na Unitins, tá? Na época eram 12 polos, né? Foram realizadas em 12 polos, e ela é do ciclo 2023-2024. Tá? É importante falar isso, porque esse é um recorte da realidade de 2023, na verdade de 2024, que foi quando foi realizada a coleta. Tá? Mas eu já vou explicar um pouquinho melhor. Tá? A ideia aqui é mostrar para vocês como que uma pesquisa, como que a pesquisa, na verdade, ela pode ser inspiradora, né? A pesquisa é um tema muito caro para mim, no sentido de que eu advogo que é necessário o fomento, né, um incentivo, que devemos sempre ter a noção de que a pesquisa ela muda, altera realidades, né? Então, eu espero que, depois dessa breve fala, isso instigue vocês a pesquisarem, né? E não só pelo fato de conseguir ser aprovado em uma disciplina, ou mesmo terminar um curso, mas sim para que vocês consigam realmente compreender, tanto compreender a realidade na qual se inserem, quanto buscar alterá-la, né? Ou seja, tentar diminuir, dirimir desigualdades, né? E tudo começa aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de passar para a pesquisa em si, eu preciso explicar um pouquinho melhor para vocês o que são cadeias produtivas, né? Existe uma literatura sobre o tema, tá? E eu aconselho para quem quiser se enveredar por essas bandas, há uma vasta literatura na definição de cadeias produtivas. Eu vou tentar ser o mais didático, o mais simples possível, tá? Para tentar explicar para vocês de uma maneira simples o que seria isso que chamamos de cadeias produtivas, tá? Então, basicamente, cadeias produtivas são um conjunto de etapas que um produto vai percorrer desde a sua produção até o consumo final, tá? Então, basicamente, seria o caminho do produto, tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem uma noção, o senso comum advoga que normalmente a noção de cadeias produtivas está ligada somente à produção, né? Então, a ideia aqui é desmistificar um pouquinho isso, né? E trazer uma noção simples de que as cadeias produtivas são todas as etapas, desde a produção até o consumo final. Então, se a gente pensar aqui, eu gosto de trazer esse exemplo, né, do alface que a gente encontra na feira, né? O alface ele percorre uma trajetória, e essa trajetória começa, né, na plantação do produtor, tá? Depois a gente tem a etapa da colheita, depois a gente tem o transporte, né? Depois a gente tem a venda na feira, e depois a gente tem o consumo, né, que é a compra do consumidor, né? Se vocês repararem aqui, há uma fileira, né? Desde a produção, né? Desde a plantação, desculpa, até o consumo final. Então, a ideia de cadeias produtivas está justamente na noção de uma fileira. Então, a colheita é cadeia produtiva? É parte da cadeia produtiva? O transporte é parte da cadeia produtiva? Se houvesse alguma transformação aqui, por exemplo,
da soja para o óleo, por exemplo, aqui também faria parte da cadeia produtiva. Então, a gente pode ir inserindo aqui etapas, tá? Inserindo etapas até chegar ao produto final. Então, é importante a gente ter essa noção. Para quê? Para justamente a gente poder aplicar, né? Quando a gente está pesquisando algum objeto, né? Um objeto de análise, né? Aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está pesquisando, né? A gente tem que definir muito bem, né? O que é esse objeto, né? Então, é preciso estabelecer alguns parâmetros, né? Alguns limites para que não seja uma pesquisa muito grande e a gente possa efetivamente analisar. Tá? Então, essa definição que eu tentei resumir aqui como sendo a mais simples que eu encontrei, né, para passar para vocês, está justamente nessa ideia, né, de passos, né, de conjunto, de etapas, de fileira. Né? Então, tudo isso vai formar uma cadeia produtiva. Né? Então, cadeia produtiva seria, ou cadeias produtivas seriam essa trajetória, tá, do produto, né, que a gente normalmente não tem noção quando vai no mercado, quando vai no shopping, quando vai em algum lugar, a gente só pensa naquilo imediato, né? Eu tenho um filho pequeno e às vezes é complicado explicar para ele que o frango que está ali, né, o peito de frango que está ali, vem de um bichinho que nasceu do ovo, né? E percorreu uma fileira, percorreu um conjunto de etapas, né, para chegar aqui a esse macarrão com frango, né? Você precisa desbloquear seu iPhone. Esse macarrão com frango que faz parte aí da dieta dele, né? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é cadeia produtiva. Então, quando pensarem em analisar a realidade de vocês, lembrem do alface, lembrem do frango, né? Lembrem daquilo que é o conjunto, ou aquelas etapas que fazem parte daquilo que você está olhando, né? Que poderíamos chamar de uma determinada realidade. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, eu prometo depois tentar responder de uma forma bem simples, tá? É importante salientar aqui que não é só a produção, tá? E eu vou bater nessa tecla ad eternum, ou ad vomitum, né? Até vocês conseguirem perceber isso. Por quê? Porque a gente tem no nosso DNA essa noção de que a produção é que é a cadeia produtiva, e não é só isso, tá? Transporte, armazenamento, que eu acabei não mencionando, a venda, né, e o consumo, tudo isso faz parte, vai formar uma cadeia produtiva. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês que vocês não vão encontrar na literatura, ou seja, nos textos, nos livros, né, sobre cadeias produtivas, vocês não vão encontrar o exemplo do alface. Né, ou se encontrarem, por favor, me mandem, porque vocês vão encontrar uma outra linguagem. E eu também trouxe essa linguagem aqui para quando vocês tiverem contato com esses textos, vocês não se assustarem, porque normalmente há um choque, né, de aquilo que está escrito, né, nos textos, que ele é escrito para acadêmicos, para professores, para pesquisadores, e a nossa ideia, aquela noção, e às vezes há uma diferença, né? Alguns não conseguem compreender muito bem, então eu também trouxe aqui como que vocês vão encontrar nos textos, né? Quais são os termos que fazem parte, né, da literatura sobre cadeias produtivas, né? Então, vocês vão encontrar, por exemplo, fornecedores de serviços e de insumos, né, para aquele que planta, né, para aquele que presta algum serviço, né, mas é basicamente o comecinho, né, da cadeia produtiva.
Vocês não vão encontrar transporte, armazenamento, venda, vocês vão encontrar indústrias de processamentos e transformação, né? Ou seja, da soja para o óleo, né? Distribuição e comercialização, né? A questão do armazenamento, consumidores finais e subprodutos da cadeia, né? Então, esses termos vocês vão encontrar, né, dentro da literatura, ou seja, dentro dos textos acadêmicos, textos que eu digo, artigos científicos e livros, né? Basicamente, isso que se traduz nisso, né? Mas vejam que não é uma linguagem, ela não foi feita para ser tão compreensível assim, né? Infelizmente, né? Pelo menos eu estou aqui num processo de vulgarização de termos acadêmicos, né, tentando trazer termos um pouquinho mais complexos para facilitar a compreensão, né? Mas, enfim, eu espero que quando vocês encontrem esses termos aqui, nesses textos, né, do Silva, do Nunes, né, Nunes e Silva, vocês vão encontrar esses termos, mas saibam que quando a gente está falando de cadeias produtivas, na verdade, pensem nessa fileira, nessas etapas, tá? Independentemente do que vocês encontrarem aqui, voltem à noção de etapas, conjunto de etapas. Tá? Mais uma vez, se ficou alguma dúvida, eu me proponho a tentar responder mais adiante. Tá? Beleza. Aí, respondendo para vocês, perguntando para vocês por que disso, né? É sempre bom dentro a pesquisa, a análise, né, de uma realidade, a pesquisa ela tem que ser feita, ou pelo menos deveria ser feita, a partir de uma inquietude, né? Tem que ser algo que provoque alguma inquietude em vocês, porque vocês é que vão fazer a pesquisa, não vai ser eu, não vai ser a professora Silvéria, não vai ser o Rodrigo, né? Não vai ser o professor Kelber, vai ser vocês vão fazer a pesquisa. Então, tem que ser algo que instigue, né, aquele fiozinho de indignação que vocês queiram compreender, tem que fazer parte da inquietude de vocês. Então, por quê? Porque cadeias produtivas, eu vou trazer aqui um conjunto, né, de possíveis resultados, né, porque elas são importantes, né, e apresentar para vocês, mas quero que vocês entendam que essa inquietude tem que partir de vocês, tá? Não adianta eu falar aqui para vocês fazerem X, Y, Z. O ideal é que vocês olhem para uma cadeia, por exemplo, né, uma cadeia produtiva e vejam, olha, como é que eu melhoro, como é que eu transformo, né? Enfim, depois a gente vai para a parte prática aqui, tá? Então, elas são importantes, por quê? Porque vai gerar renda, vai gerar emprego, né? Vai movimentar a economia local, regional, dependendo, né, da cadeia produtiva até global, né? Vai valorizar o produtor, né? Vai fortalecer feiras, né, em mercados locais, né? Vai facilitar o acesso a alimentos frescos, saudáveis, né, sem aditivos químicos, muitas vezes, né, sustentáveis, vai contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma determinada região. Enfim, aqui eu poderia estar falando ad eterno, mas eu vou me resumir a esses 6 pontos e espero que vocês entendam da importância desse tema, né, tanto para a região de vocês, quanto para o Brasil, para o mundo de uma maneira geral, pensando aí em larga escala, né? Como foi dito no começo, eu sou das relações internacionais, então eu penso, né, também nessa parte de exportação, comércio exterior, tá? E isso tudo vai fazer parte, né, de cadeias produtivas, tá? Eu trouxe aqui uma outra noção, que é uma derivação da que eu disse antes, que é cadeias curtas, cadeias produtivas curtas. O que isso quer dizer? Porque vocês vão encontrar há uma certa confusão entre cadeias produtivas, feiras livres, cadeias curtas, né? Então, quando vocês ouvirem falar de cadeias curtas,
pensem em mentira. Tá? Por quê? Porque mentira tem perna curta. Tá? Então, o que é uma cadeia curta? É uma cadeia que, lembra daquela fileira? Ela vai ser curtinha, né? Não mentirosa, mas vai ser curtinha, tá? É quando o produtor, aquele mesmo que planta, ele vai vender diretamente ao consumidor, né? Um exemplo disso, né, são as feiras livres, tá? Então, feiras livres e cadeias curtas são a mesma coisa, tá? Então, ou seja, aquele produto, aquele alface que a gente encontra na feira, né, ele é uma cadeia curta. É uma cadeia produtiva, mas é uma cadeia produtiva curta, tá? Em comparação, por exemplo, com essa camiseta, ou com esse mouse, ou com esse computador. Pensem no tamanho da fileira, né? Do tamanho das etapas que são para se produzir um tênis, por exemplo, ou um computador, tá? Então, por isso que se chama cadeias curtas. Lembrem da mentira que vocês não vão esquecer mais, tá? Ela vai ter um menor custo, né? Por quê? Porque normalmente são produtores locais, né? Então, se a gente pegar em termos de quilômetros, né? Há um nível relativamente baixo de quilometragem entre o produtor local, né? Entre a chácara, entre o sítio, a fazenda e a feira local, tá? É um produto mais fresco, né? E há um maior lucro, né? Por quê? Porque você elimina intermediários, né? Lembra que para cada etapa da fileira há um custo agregado, tá bom? Mas eu não vou entrar muito nessa parte, porque eu acho que a ideia aqui é apresentar para vocês, né? Noções, ideias, conceitos, tá? Espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, mais uma vez, eu me coloco aí à disposição, tá? Agora entrando um pouquinho na realidade que eu vou apresentar da pesquisa realizada, tá? Então, a gente estabeleceu alguns parâmetros, né, nessa pesquisa em 2022 2023, 2024, né, do PIBIC, né, da iniciação científica, né? Foram elaborados questionários semi-estruturados, tá? Isso é importante, existe uma literatura para isso, tá? E o que eu vou apresentar aqui são os questionários característicos dos feirantes, tá? Foram aplicados outros questionários, tá? Nomeadamente dos produtores, dos consumidores finais e de gestores públicos, mas aqui eu trouxe os questionários dos feirantes, porque vai dar uma noção, aí tem uma proposta para isso, tá? Ciclo 23, 2024, desculpa, eu errei aqui, tá, gente? Não é 2025, 2023, 2024. A coleta, né, ou seja, esses questionários foram realizados no primeiro semestre de 2024. Isso varia um pouco, por quê? Porque a pesquisa foi realizada em 12 polos, né? Então, a depender aí do polo, foi realizado em um período, então estabeleceu-se aí que o período seria o primeiro semestre de 2024. Tá? Foi feito com consentimento do Comitê de Ética, tá? Então, para cada resposta, para fazer questionários, entrevistas, é necessária a aprovação do Comitê de Ética, tá? Então, é feito pela Plataforma Brasil e é assinado, né? Pelo menos virtual, presencialmente ou virtualmente, a um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Que é o TCLE, né, que é obrigatório para esse tipo de pesquisa, tá? E a ideia aqui é ter um panorama geral, né, dessa realidade aqui, que foram aqui as feiras livres. Beleza? Eu acho que, bom, mais uma vez, né, se ficar um pouquinho confuso aqui, eu volto, tá? Aí vocês podem fazer pergunta à vontade. Agora eu vou entrar aqui nos resultados. Aqui é a descrição da realidade, né? Pelo menos aquela realidade do começo de 2024, tá? É importante, e eu trouxe aqui de uma maneira simples, tá, gente? Né? Não deu tempo de elaborar grandes slides, então eu acho que vocês já viram isso. E eu também não sou muito bom nessa parte,
Mas a ideia aqui é passar conteúdo, tá? Então, ó, a gente teve 92 respostas, tá, para esse questionário, né, dentro dos 12 polos, tá? E aqui tem a distribuição de cada polo, tá? O fato, por exemplo, de Palmas ter 27% desses 92, né, isso não quer dizer que foram entrevistados, que os outros polos não tiveram relevância, tá? É somente uma questão de números, tá? Aquele polo conseguiu fazer mais entrevistas ou realizar mais entrevistas, tá bom? Mas está distribuído dessa forma, todos os polos responderam um questionamento, né? E está distribuído aqui entre os 12 polos na época, né? Depois foram adicionados mais, mas na época a gente tinha 12 polos. A gente dividiu a pesquisa em 3 sessões, tá? E aqui eu fiz um resumo para apresentar para vocês, tá bom? A primeira sessão tem a ver com a característica dos feirantes, tá? Então, a gente queria entender quais são as principais características daqueles 92, né, que foram entrevistados, quais eram as características desses feirantes, tá? Questão de gênero, né? Aqui a gente vê um certo equilíbrio, né? 49% feminino e 51% masculino. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, porque são os dados, né? A construção da realidade que a gente visualizou, né? Pontos importantes, né? Trabalha com a família? Olha, 66% dos feirantes apresentaram ou responderam que sim, que trabalham com familiares. Isso é um dado importante, né? Para a gente pensar, né, em feiras livres, né, em cadeias curtas, quais são as características daquela pessoal lá que está na feira vendendo, tá? Se sim, quantos, né? Aí nem todos, né, responderam que sim, 59 respostas, né, das 92, que representa 66,3%. Mas se vocês pararem para pensar aqui, ó, a maioria trabalha com dois integrantes da família, tá? Aí 10%. Então, até 3%, até 3 pessoas, né, na verdade, soma aqui a grande maioria dessas 59 respostas, tá? Possuem empregados, né, ou contratam empregados, né? A maioria não, tá? Ou seja, a gente tem mais de 80% desses feirantes que não possuem empregado. Por quê? Porque isso nos diz o quê? Inicialmente nos diz que ou trabalham sozinhos, né? Ou trabalham com as famílias, e ali está distribuído com aquela quantidade dos familiares. Tá? Aí, se sim, quantos, né? 60% mais, respondeu mais um, né? Respondeu uma pessoa, né? Opa, deixa eu passar aqui. Enfim, esse é o panorama geral. A gente queria entender como que estava distribuído em termos de gênero, na questão se possui empregado, se não possui empregado, são características gerais, tá? Dos feirantes. Tá? Agora a gente vai entender as cadeias produtivas, né? Quais são as características dessas cadeias, tá? A ideia era ter um panorama, né? Foi ter um panorama em 2024 de que tipos de produtos, ou seja, dos produtos que eram comercializados ali, tá? Então, das 92 respostas, né? A pergunta era: comercializa os produtos de sua própria produção? Ou seja, são os próprios produtores que vão lá na feira e vendem os seus produtos? Olha o número. Olha o quão expressivo isso é, né? 64% responderam que sim. Ou seja, era aquela pessoa que
que plantava e iria lá vender diretamente na feira. E 36% aproximadamente diz que não. Tá? Aqui, gente, são 92 respostas. Eu não iria trazer as 92 respostas aqui, então eu agrupei em tipos de produto. Essa é uma interpretação minha, do Fernando, tá? Não é uma resposta fidedigna daquilo que das respostas, né, encontradas nos questionários, tá? Mas a gente teve uma parcela que não produz nada, né, que são aqueles 33%. Depois está dividido em hortaliças, verduras, frutas, grãos, alimentos processados, produtos de origem animal e produtos artesanais, né, e não alimentícios, né? Que é tudo aquilo que a gente encontra numa feira, né? Uma feira normal. Tá? Então, o perfil das cadeias, né, produtivas, dos produtos encontrados aqui, cada uma delas aqui representa uma cadeia produtiva. Tá? Os produtos são orgânicos, olha que ponto interessante, quase 80% afirmaram que sim, né? Agroecológicos, orgânicos, agroecológicos, etc. Tá? Apenas 20% diz que não. Tá? E se são sustentáveis? Olha isso. 88% respondeu que sim, que os produtos que eles comercializam nas feiras, né, são sustentáveis. Tá? Um ponto importante aqui, para a gente ter a noção, né, da magnitude dessa pesquisa, aqui também, tudo que vocês olharem aqui que tem esse gráfico mal feito, né, que foi eu que fiz, eu disse no começo que eu não sou bom dessa parte de gráficos, mas aqui é importante a gente salientar o rendimento, né, ou seja, o quanto que estar lá na feira representa para os feirantes em termos de números, né? Então, se a gente pegar aqui, né, eu agrupei, mais uma vez, esse agrupamento foi feito por mim, né, com base nas respostas dos questionários, tá? Então, eu subdividi em 3, né? Então, até R$500, entre 501 e 1.000, entre 1.001 e 2.000, entre 2.001 e R$5.000 e acima de R$5.000, tá? Então, para quem teve 18% não quis informar, né, ou é indefinido, né? 6% representam ganham acima de R$5.000 e 12% entre R$2.001 e R$5.000. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mais de 50%, né? Então, aqui 51 mais 13, 64%, ou seja, 64% dos entrevistados ganham entre 0, né, e R$2.000. Ou seja, o máximo que se ganha por estar ali na feira, né, naqueles dias, vendendo o seu produto. Essa é a realidade das feiras nos 12 polos dos entrevistados, né, do Tô Graduado. Tá? Então, isso é um panorama que nos surpreendeu, tá? Para estar ali, há uma renda para 64% dos feirantes de até R$2.000. Isso não quer dizer que ganha R$2.000, não, tá, pessoal? 13%, 500, de 500 a 1.000, 21%, são, outro recorte aqui seria 34% ganha até R$1.000, tá? E apenas 18% ganham acima de R$2.000. Tá? Isso é importante por quê? Porque uma das possíveis transformações dessa realidade aqui, principalmente desses 64%, seria fomentar, né, feiras livres, fomentar cadeias curtas, fazer com que o produtor seja estimulado a participar nas feiras livres. E como que você faz isso? Dando
subsídios, né, para que ele possa estar ali. Ou seja, esse número aqui teria que aumentar para que políticas públicas sejam feitas para que a gente aumente esse dado aqui. Tá? Isso é um dado que a pesquisa pode transformar. Tá? Por fim, né, como eu disse no começo, eram 3 sessões, né, a gente, na terceira parte do questionário, queria entender quais eram as principais necessidades, né, descritas pelos feirantes. Tá? Mais uma vez, esse agrupamento foi feito por mim, tá? Não é exatamente aquelas respostas que vocês vão encontrar no questionário, mas é interessante a gente pensar aqui, né, algumas possíveis atuações. Tá? Então, vamos lá. Né? Maiores dificuldades. 20%, né, das 92 respostas acredita que não tem dificuldades. E agora, me ouvindo falar, eu estou parecendo aquelas repórteres de eleição, né? 23% acreditou que sim, 20... mas é mais ou menos isso mesmo, né, pessoal? Vamos lá, 22% respondeu que a dificuldade maior está na logística e no transporte, tá? 16% de estrutura, né, no que se refere à estrutura, para que seja comercializado, 18% sobre vendas e clientes, 14% custos, e produção, clima, pragas, 7%. Somente 3% no que se refere à tecnologia e mão de obra. Tá? Reparem que aqui transporte, logística e infraestrutura representam uma parcela grande. Tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas começou a chover aqui, mas espero que não atrapalhe aí o microfone. Né? Então, aqui 38%, quase 40%, representam transporte, logística e infraestrutura. Isso é um dado importante, né? Por quê? Porque a gente pode pensar políticas públicas, por exemplo, para esses setores. Né? Então, incentivar a infraestrutura, por exemplo, já sanaria 16%, né, dos entrevistados. Ou no que se refere a transporte, a logística, 22%. Tá? Então, eu estou falando que deve ser feito isso? Não, eu estou falando que a pesquisa mostra algo nesse sentido. Né? Então, políticas públicas, por exemplo, né, ou mesmo privadas, que fomentem essas características, vai representar aí 40% das demandas ou das necessidades dos feirantes. Tá? Aí nós perguntamos, acredita que algumas dessas dificuldades possam ser minimizadas com o auxílio da gestão e das políticas públicas? 60%, 61% acredita que sim, e 39% acredita que não. Tá? Aí, se sim, qual seria, né, na sua opinião, essa forma? Né? Aí aqui a gente vai ver bater com aquela ideia anterior, né? Ou seja, 48% está em transportes, estradas, infraestrutura ou mesmo local da feira. Né? Ou seja, a atuação nessas características, transporte, infraestrutura, local da feira, ou mesmo as estradas, né, representam aí 48% das opiniões, né, desses feirantes. O apoio financeiro, 16%, gestão, organização, pontos, 14%, divulgação e oportunidades, 11%, armazenamento e produção, mais 7%, ou outros 4%. Tá? A grande maioria aqui, né, cria essa demanda de que transportes e estradas e infraestrutura, ou mesmo local da feira, possam fazer parte de políticas públicas que melhorariam, né, as condições ou
pelo menos sanariam as demandas dos feirantes. Tá? E eu acho que é isso. Eu acho que com isso a gente tem uma noção da realidade, né, dos feirantes, de cadeias curtas, de cadeias produtivas, dos 12 polos do estado do Tocantins, promovido pela Unitins. Então, deixo aqui, vou vender o meu peixe na feira, né? Então, busquem a pesquisa nos polos de vocês. Nós estamos trabalhando agora com ODS, né? Já, como eu disse, já vi aqui alguns bolsistas, né? Procurem os tutores para fazer parte das próximas editais, dos próximos ciclos de pesquisa que todo ano tem. Tá? Deixo aqui o meu contato, tá? Para caso haja dúvidas, podem mandar e-mail. Eu tento responder o mais brevemente possível. E é isso. Espero ter ficado no tempo, não ter ultrapassado o tempo aí, professores, né? E obrigado, mais uma vez. Fico à disposição. Nós é que agradecemos, professor, pelas suas contribuições, esclareceu o que são cadeias produtivas, né? Nos trouxe o resultado da pesquisa que já feita aí pelos bolsistas do curso de gestão pública, então já nos dão, esses resultados já nos dão algumas ideias do que nós podemos, né, atacar aí com algumas propostas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum professor quer acrescentar algum comentário, fazer alguma contribuição com o que foi exposto? Fiquem à vontade. Essa é a hora, pessoal. Vamos lá. Começa, Ruena. Boa noite a todos novamente, né? Só para dizer que tudo que o professor Fernando está colocando para a gente na noite de hoje também está na rota de aprendizagem número 2 ali, né? Que a gente já fez, melhor dizendo, né? Imaginando a partir daquilo que a gente já conversou nas reuniões de planejamento, e a gente vai entendendo o que é, né, a cadeia principal e a cadeia secundária dos municípios que a gente tem os polos, né, do curso de gestão pública. Então é interessante porque agora nossos estudantes, né, professor Fernando e Silvéria, né, já podem ter essa noção e já podem começar a pensar nos seus projetos de intervenção, seus projetos extensionistas. Então, desde pensando a possibilidade de gado de corte, de logística, de piscicultura, né? Então, é interessante a gente pensar como que isso vai reverberar na prática desses municípios. Porque, brincando ali, quando a gente pensa em atividade e a gente vê só o amor perfeito, mas a gente tem uma série de cadeias principais, a cadeia principal, melhor dizendo, e depois as cadeias secundárias, que aí pode aparecer aí, eu não sei também, porque eu vou deixar para eles, né, fazerem esta busca desses movimentos que a gente está aqui vendo hoje. Então, né, exatamente casou com aquilo que, né, está já lá na Rota 2 dos estudantes. Perfeito, professor. Na realidade, o professor Fernando ele veio enriquecer, né? Ele já tinha feito uma explanação para nós. A partir dessa explanação, nós já preparamos a aula 2 e veio para esclarecer aí, contribuir, né, com as suas colocações. Mais alguém queira fazer algum comentário ou algum acadêmico queira aproveitar para tirar a dúvida, se não ficou bem claro da temática, fiquem à vontade. Aproveitem. Aproveitem, pessoal. Aí, é uma coisa que quando eu apresentei o professor, eu acabei esquecendo, né, de falar que no pós-graduado, ele é um dos coordenadores, né, em aula, Júlia. Do projeto. Eu estou em aula. Minha filha, você tem que jantar. Que ele é um dos coordenadores, né, do grupo de pesquisa do curso de gestão pública do PIBIC. Né? Então, ele tem os bolsistas e ele apresentou os resultados do que já foi feito. Então, é interessante vocês buscarem
os resultados aí no polo de vocês do que os bolsistas do curso de gestão pública já conseguiram fazer com a pesquisa realizada aí no polo. Diga, Rodrigo. Só passando para avisar que eu disponibilizei o link da frequência e o link da inscrição para certificação no chat. Aí para vocês não perderem. Essa aula vai gerar certificação também para vocês, que vai contar como horas complementares. Olha que bacana isso, né, professora Silvéria, né, professor Fernando? A gente aprende mais sobre cadeia produtiva, a gente ganha certificado também, né? E trazer aqui uma informação que é muito bacana, né? Que às vezes nem todo mundo tem acesso, né, a acompanhar ali os fóruns, e a Rosângela diz para a gente assim: a maioria dos produtores de produtos frescos são menos valorizados nas nossas cidades, né? Por isso tem poucos produtores nesta área, e é muito interessante a gente pensar sobre isso. Na sequência, o Wesley traz para a gente que no seu município, né, tem a horta comunitária, onde os produtores vendem seus produtos diretamente para a população, né, perguntando se isso se enquadraria nas cadeias curtas. E a Denilda rapidamente já respondeu sim, né, quando a venda é feita diretamente para o consumidor, é considerado uma cadeia curta, né? E depois, na sequência, a Diene diz assim para a gente que ela mora em uma fazenda onde vende muitas coisas, né? O gado para frigoríficos, para leilão, e compra também, né? E ali confina também as questões agora que está na lavoura, né? De soja e de milho, né? E aí tem sempre uma estrada entrando e saindo, né? E dali se faz esse movimento. Muito bacana. Ó, a Nilziane diz ali, ó, que é feirante, mas e vende seus produtos, né? Eu só fico curioso quando as pessoas interagem, que elas não dizem a cidade para que a gente tenha um panorama maior, ou feirante vende o quê, né? Porque aí já faz a tua propaganda, Nilziane, né? Já vai ali. Eita, né? Aí a Jenny vai dizendo, pelo menos ela vende, porque o que ela produz, ela mesma fica, né? E é muito bacana ver a interação. E aí o Manassés vai dizer para a gente, né, que esse é o ponto, o fomento do pequeno produtor, que é responsável, sobretudo, pela variedade de culturas. Fantástico, né? E que muitas vezes não tem o apoio necessário para fomentar tanto a produtividade e, consequentemente, a lucratividade. E aí fica um ensejo interessante, que é uma das ações do Senac, Sebrae, né, e esses programas de pequenos fomentos ali do terceiro setor, às vezes vai nos municípios fazer isso, mas agora fica aqui, né, uma pulguinha atrás da nossa orelha, que a gente já pensa também como levar isso como parcerias para os nossos polos ali, né? E muito bacana. Perfeito. O que sinaliza? Que compreenderam a temática. Isso é muito, muito importante. Lembra da mentira. Sim. Professor Kelber, tem a Marcivânia aí com a mão levantada aí. Sim. Marcivânia, pode Fala que a gente te escuta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, eu sou de Itacajá, do polo de Itacajá. Aqui na minha cidade eles fizeram agora uma unidade básica do leite, né? Lá são os pequenos produtores, eles produzem iogurte, queijo, um monte de coisa lá que é derivado do leite, né? Isso também entraria nessa cadeia produtiva? Também. Tudo que, na verdade, está concentrado, né? O que é bacana, né? Porque o consumidor, ele sabe que vai ter um lugar ali onde vai ter leite e derivados, né? Mas desde o produtor até o transporte, até o final, né? Que seria o consumo final nesse local, tudo isso faz parte da cadeia produtiva. Então, no caso, professor, a gente vai ter que fazer um trabalho, esse projeto, a gente vai escolher, tipo, um produto ou alguma coisa assim, e, tipo, descrever sobre ele, desde a produção até chegar na mesa do consumidor, seria isso? Marcivânia, na realidade, o professor Fernando ele explicou para nós o que é uma cadeia produtiva, ele nos trouxe o resultado da pesquisa feita pelos bolsistas. Agora, vocês deverão assistir a
o que está lá na rota de vocês, a parte 2, a respeito de como que vocês... Ele já apresentou para nós resultado de da pesquisa já realizada. Vocês vão aprofundar isso, realizando o diagnóstico da realidade no município de vocês. A partir desse levantamento das demandas, vocês vão verificar de que forma que vocês podem contribuir com alguma demanda que vocês levantaram. Então, interessante é que todos assistam, né, o material que está na rota da aula de hoje, para entender quais são as próximas fases, as próximas etapas do que vocês vão realizar. Ok? Diene? Ótimo, professora. Entendi. Beleza. Diene? É o Gildson. Gildson, perdão, então, na sequência aqui. Pode falar. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou do Polo de Sítio Novo e aqui na minha cidade há uma ação do município que é uma lavoura comunitária, né? Mas a finalidade da lavoura comunitária não é nem si em questão de gerar uma renda diretamente, é mais um objetivo de ajudar aquelas famílias em situação de vulnerabilidade. E aí o município busca uma área e entrega ela pronta para o plantio, aonde as famílias, aqui são quase 100 famílias beneficiadas com essas lavouras comunitárias, aonde eles vão plantar os seus alimentos. No entanto, pelo que eu entendi aí, dos outros projetos, tem essa questão de tu plantar, colher, vender e ter um certo retorno financeiro, né? E eu acho interessante a lavoura comunitária, eu pensei de falar sobre, trabalhar em cima desse projeto, até comentei com o meu grupo, mas vendo aqui o que foi citado sobre outros projetos, tem essa questão do vender, né, de trazer uma renda extra para dentro de casa. E o objetivo da lavoura comunitária é uma mesa farta. Então, eu queria saber se é um tema que é possível trabalhar, porque uma vez que esses produtos não são para venda, mas sim para o consumo mesmo dessas famílias, que é o arroz, feijão, uma fava, enfim, esse tipo de alimento. Bom, sobre se é ou não uma cadeia produtiva, normalmente, quando a gente pensa em cadeia produtiva, a gente está pensando na venda, né? Tem que ter alguma transação financeira para ser caracterizada. Entendi. Tá? Entendi. Beleza. Mas, bom, assim, eu vou falar um pouquinho de algumas dificuldades que eu acho que vai ao encontro aí do que você quer fazer, Gildson. Algumas das dificuldades que a gente encontrou, como eu disse, não foi uniforme nos polos essa pesquisa. Então, por exemplo, a gente teve polo que não tinha feiras. E aí, como que a gente vai entrevistar a galera? Né? Mas não tinha feira propriamente dita, né? Mas tinha, por exemplo, aquelas pessoas que iriam, que vendiam, né? Às vezes numa esquina, às vezes em algum lugar que era tradicional que ele ficasse ali em algum determinado período, né? Então, sei lá, às vezes na terça-feira estava em um lugar, na segunda-feira. Então, o pessoal dos polos, né, identificou isso e falou, não, então eu vou identificar, isso daqui que eu quero, que eu vou apliquei a entrevista, fiz tudo certinho. Era feirante? Não era feirante, né? Mas isso não invalidou a pesquisa, né? Por quê? Porque uma das coisas um dos objetivos, né, da pesquisa era identificar falhas, fazer propostas. Né? Porque, por exemplo, entender a realidade é muito bacana.
Mas mais legal ainda é quando você identifica alguma coisa e tenta ultrapassar as dificuldades que estão ali, né? Então, por exemplo, entender a realidade é interessantíssimo, mas o objetivo, para mim, né, pelo menos a inquietude que eu mencionei lá no começo, é transformar ela, né, para que ela seja um cadinho melhor, né? Então, assim, o pessoal foi para cima, foi entrevistar gestores públicos, por que não tinha legislação, por que a feira foi extinta? A gente teve município que a feira foi extinta, né? E aquilo gera, né, uma certa mobilização social. E é isso, transformando um pouquinho, uma vírgula. Então, não deixa de analisar, né, isso, né, pelo fato de não ter oficialmente algum capital, né, alguma transação financeira. Tá? Se for uma ideia bacana, tenta promover, tenta fazer, analisar para que haja uma promoção, para que seja aquela vírgulazinha que vai mudar a realidade de alguém ou alguma pessoa. Já é o suficiente. Para mim, já é o suficiente. Perfeito, professor. Obrigado pelo esclarecimento. Professor Fernando, é bacana... Só um pouquinho. Aí sinaliza que é importante que a gente faça esse diagnóstico da realidade. Observe qual é a particularidade do município. Qual é a realidade? E aí, professora Silvéria, professor Fernando, é bacana ver como que as questões das feiras no Tocantins mobilizam muito, né? E aí vamos pegar até o próprio município de Palmas, a capital, como a Feira das Armas movimentou muito a questão das reformas ali, quanto tempo que ela ficou descoberta, e outras feiras em localidades, como em Miranorte também, que é uma questão que o próprio município já bate nessa tecla muito, né? E antes de chamar a Jenny, olha que bacana que a gente tem aqui mais uma pergunta, e eu já vou deixar para o Fernando dizer a resposta, que é simples, né, Li? Mas olha como que é bacana e como o pessoal está entendendo, né? Onde eu moro, eu faço queijo e requeijão. Onde você mora, onde? Que a gente quer comer o queijo e o requeijão também, para vender na cidade. Eu mesmo faço e eu mesmo entrego na casa de cada cliente. No caso, é cadeia produtiva curta, professor Fernando? Porque você produz, você coloca no seu carro e você vende. E tem um consumidor final. Ou consumo de insumos. Jenny, por favor, querida. Boa noite, eu sou do Polo de Ponte Alta do Tocantins e eu queria acrescentar que aqui na fazenda onde eu moro é bem legal que a gente prioriza bastante também as pessoas das cidades vizinhas para fazer compra, que aqui tem a cantina, a cozinha, né? Então é o dia todo cozinhando e a gente compra cheiro verde e tudo para ajudar os agricultores mais próximo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Aqui faz plantio de soja, de milho, pensando já o quê? Na produtividade para vender tanto para fora como para o próprio consumo para a ração dos gados, né? E isso gera uma cadeia grandíssima, porque além de estar ajudando os mesmos aqui, vai ajudar também para fora, trazendo financeiramente um bom lado grande, mas a gente também estuda os riscos, né? Porque toda coisa tem riscos, mas só que a gente faz tipo um período de chuva. Esse mês é o período de chuva, é muito bom para plantar. E aí é todo um orçamento, uma base, pesquisa, para que nada saia fora do rumo, né? Aí dá uma grande, igual o senhor falou, é uma grande, agora eu esqueci o nome, vem uma grande parte financeira boa fora do que gastou. Aí é muito bacana, professor Fernando, professora Silvéria, né? Porque a Jenny ali é nossa aluna do nosso polo e ela já, né, tá ali acirrada, porque ela falou assim, ó, eu vou aprender e colocar na prática, né? Então é muito bacana, parabéns pela participação de mais um dia conosco, querida. Tem uma dúvida da Marcilene. No caso, então, vamos ter que montar um projeto dentro da agricultura familiar? Não necessariamente. Bom, eu não sei dos objetivos do projeto integrador, mas
Mas não necessariamente, não precisa ser da agricultura familiar, qualquer cadeia produtiva. Dependerá da cadeia produtiva. Né? Então, depende muito. É importante aí assistir a videoaula que foi gravada hoje, porque cada professor vai trabalhar com a cadeia produtiva do município. Né? Então, por exemplo, Palmas pode falar de fazer alguma coisa relacionada ao turismo. Né? Então, foge da cadeia familiar. Né? Então... A soja que foi mencionada. Gente, eu queria contribuir um pouquinho aí com essa cadeia produtiva, né? Eu estou vendo as perguntas aí, eu vou trabalhar com o professor Kelvin na tutoria aí, eu já estou aqui sim. Aí alguém falou que vende requeijão, que vende queijo, eu estava com um pão de queijo bem aqui, né? Lanchando e pensando, qual a cadeia? Já começamos, né? A cadeia produtiva. Como uma boa mineira, né, gente? Eu quero virar cliente aí, gente. Vamos empreender nessa cadeia produtiva. A nossa dificuldade, né? É comprar um queijo, né? É comprar o requeijão, porque ele é feito aí, né? Chegar até a gente no consumidor. Então, quando pensar nessa cadeia aí, igual ela falou na agricultura familiar, também tem as várias cadeias que tem as políticas do PPA, que o governo financia, a gente pode pensar o que no seu município o governo vem ajudando os produtores, né, que vai entrar nessa pesquisa que o professor Fernando fez aí, né, o que esse pessoal está reclamando, que precisa ajudar. Porque a gente descobrindo essas cadeias produtivas, nós vamos ajudar o Estado de Tocantins a desenvolver. Então, por exemplo, o pessoal precisa se mobilizar para empreender, para conseguir vender esse queijo mais fácil, igual ele pega o carro dele e vai vender, a gente vai chegar na feira, a gente vai chegar, como que vai chegar esse queijo aqui para mim, em Palmas, está lá no município de Tocantins, como é que a gente vai ampliar esse negócio? Então, quer dizer, eu vou começar, né, eu achei interessante que o professor Fernando colocou o alface, um exemplo bem simples, mas a gente vai ampliar para pensar o que é produzido no meu município. E eu fiquei curiosa aqui quando a professora Silvéria fala, né, da questão do serviço, né, porque quando fala do produtor, a gente lembra do fazendeiro, aquele que produz o leite, aquele que vai chegar lá na cadeia produtiva da soja, né, que vai para a indústria, por que não, como o professor falou, vai para a exportação, nós temos commodities muito grande aqui no Tocantins, mas aquele que não vai chegar lá na exportação, não vai chegar aqui, como que eu vou ver no meu município e já pensando numa visão de negócio, de desenvolvimento? Como que eu vou chegar na feira? Porque aí eu deixo essa cadeia aqui. Foi interessante aprender da cadeia curta, né? Mas eu posso ampliar isso aí também nesse projeto. Eu acho que a intenção do projeto é mais assim também, né? Descobrir as nossas cadeias e ver o que isso pode potencializar como políticas para melhoria no município também. A gente avança nessa pesquisa, não é isso, professor Fernando? Será que eu estou entendendo nesse sentido também? É exatamente isso. A ideia, né, como a gente está no curso de gestão pública, eu acho que vai aqui ao encontro da pergunta da... Bom, eu vi uma pergunta aqui, mas Iracelma, né, tem uma dúvida sobre as cadeias produtivas, qual a relação com a gestão pública. Então, assim, aí eu poderia ficar aqui mais uma aula para fazer essa relação. São várias. Então, a que a gente buscava, né, no ciclo de 2023-2024, e continua buscando ainda, porque se alteraram alguns objetivos, mas a gente continua pesquisando, né? É justamente identificar lacunas, né, da atuação do setor público. Então, por exemplo, analisar legislações, né? Então, por que não tem uma legislação para incentivar feirantes, por exemplo, né? Ou produtores, né? Enfim, existe uma... Ou por que gestores públicos não há tanta transparência no que se refere à construção? Por que não há construção de feiras fixas, por exemplo, em todos os municípios, né, do Tocantins? Por que alguns municípios não têm feira, né? Então, tudo isso vai depender do polo, né? Então, aí eu acho que há uma necessidade de trazer à tona, né, essa realidade para que ela seja ponto de pauta dentro
da política, dentro da coisa pública, né? Precisa fazer parte, precisa ser institucionalizado, porque senão chega um prefeito e fala, não, agora temos feira. Aí chega o próximo e fala, não, isso aqui era coisa do outro, e pronto, aí acabou com a feira. Aí, chega outro e fala, não, agora a feira sai desse lugar e vai para esse lugar. Então, se não tiver um amparo, se não tiver pessoas discutindo, se não tiver pessoas debatendo isso, trazendo resultados, por exemplo, essas demandas, com base em um questionário aprovado pelo Comitê de Ética, com o TCLE, sabe? Se não trouxerem isso, a gente não vai mudar essa realidade, a gente vai continuar sendo... essas pessoas vão continuar sofrendo, né? E por vezes deixar de produzir, deixar de ir nas feiras, né? O que é muito ruim para a sociedade de uma maneira geral. Então, essa relação das cadeias produtivas com a gestão pública, ela basicamente, eu tenho dificuldade até às vezes de separar, né? Porque precisa da iniciativa privada estar em conjunto com a iniciativa pública. Tá? Mas é isso, eu acho que é exatamente isso, a gente tentar ultrapassar essas dificuldades. Né? Falei demais. Hein, professor, licença. Eu gostaria de contribuir. Essas colocações do professor Fernando já nos dão muitas ideias. Pensem nisso. Diga, Emerson. Boa noite, professores. Eu sou tutor do Paulo de Araponema. Está muito baixo o seu som. Está baixo? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Me presta atenção bem. Só um momentinho. Oi, tá melhor agora? Tá ouvindo? Dá para ouvir. Fala. Tá, vamos lá. Aqui no nosso município, nós temos um laticínio que ele exporta queijo mussarela para fora. Um grupo meu pode ir fazer no laticínio, certo? Em Pau d'Arco tem um grupo de alunos e lá tem uma associação de peixe, que eles também fazem o escoamento, tipo, do produto. Ele também pode ser para um grupo também fazer. Nós temos aqui também a produção de mel, de abelha, só que ele vende nas casas, eu não sei se ele vai na feira. Então, a pergunta é o seguinte, professores, é nessa pegada que nós temos que construir o nosso projeto, Integrador 2? A partir dessas cadeias produtivas, Emerson, precisa identificar quais são as demandas. Daí, a partir dessas demandas, construirmos propostas de intervenção. Então, digamos, os alunos vão investigar, vão identificar algumas demandas. Então, eles vão propor alguma ação para reverter essa demanda. Certo. Em relação a essas cadeias identificadas aí no município. Então, seria interessante a gente, e tem também gado de corte, então fica interessante a gente fazer ela diversas assim. Então, Emerson, essencial assistir a aula de hoje a respeito do diagnóstico da realidade. Tá? Para a identificação das demandas, para daí a construção das propostas. Ok? Ok. Gabriel. Professora, a gente queria tirar uma dúvida. Nós nos reunimos, né, para assistir a aula e depois debater o tema que a gente vai trabalhar e começar a trabalhar. Só que a gente quer saber, porque nós estudamos no Polo de Mira Norte, mas moramos em Miracema. E Miracema é bem pertinho de Mira Norte. Tem bastante cadeia produtiva, tanto na piscicultura, como no cultivo de mandioca, artesãos, laticínio. Então, é bem diversificado a produção. Mas só pode trabalhar com algo que é produzido em Mira Norte?
Não, vocês podem propor uma ação a ser executada em Miracema. Ah, que legal. É porque tinham nos repassado que a gente só poderia trabalhar com algo que era produzido em Miranorte. Então, são cidades bem próximas. O interessante é que se o tutor puder acompanhar vocês nessa ação, né? Mas pode, sem porque problema. os produtos são produzidos aqui, terminam indo para Miranorte, Palmas, Lajeado, né, Rio dos Bois, e da mesma forma os que são produzidos em Miranorte também, que são cidades circunvizinhas, né? Inclusive, o nosso território, Zona Rural de Miracema, ela é bem extensa, bem pertinho de Miranorte. Nós temos região, chega a passar para outra cidade, que é Barrolândia, né? Perto de Paraíso também. Então, assim, nossos produtores rurais é bem diversificado, abrange bastante territórios. E fica interessante. Sim. Inclusive, a gente tem um assentamento, que eu estive nele ontem, Nossa Senhora de Fátima. Para ir para ele, a gente vai para Miranorte passa Barrolândia, depois entra em Miracema. E lá eles produzem bastante mandioca, farinha, puba, e eles trazem tanto para Barrolândia, Miranorte, Miracema, todas essas cidades são vendidos esses produtos, né? Então, o interessante, Gabriela, é detectar quais são as demandas para daí construir a proposta de vocês. Ok? Tá certo, professora. Obrigada. Por nada. Usando aqui, a senhora falou Gabriela, ela até sorriu. Juntas, eu, Gabriela, Poliana aqui e a Gabi aqui do meu lado. Ah, que legal, assistindo juntos. Professora Silvéria, professor Fernando, deixa eu fazer aqui as últimas perguntas que estão registradas no nosso chat. A Rayane diz assim, ó, e a Rayane tem uma pergunta que é diferente das outras. Moro em Ponte Alta e venho de uma família de artesãos produzindo artesanato sustentável em capim dourado. Lembrando que capim dourado é patrimônio imaterial do Tocantins, registrado desde 2011 pelo IFAM, né, que é como que as nossas quilombolas, os ribeirinhos, né, o nosso povo trama o capim dourado e transforma ele em arte, e fazemos a colheita do capim dourado, que é a principal matéria-prima, produzimos as peças artesanais e vendemos para o cliente final, em feiras. Mas também vendemos no atacado, para lojistas que são revendedores, inclusive exportamos. Sim, já temos capim dourado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, temos no Nordeste também, a gente vai viajando e vai vendo, opa, isso aqui é nosso. Para lojistas que são revendedores, inclusive, que exportamos. Como seria classificado, professor Fernando, o nosso trabalho dentro do conceito de cadeia produtiva? Vamos lá. Não entendi. Classificado de que forma? É uma cadeia produtiva. Desde a plantação, né, do capim dourado até a exportação, no caso, né? Isso, só que eu imagino, professor Fernando, que a pergunta foi no momento que a gente estava falando sobre cadeia que era curta, né? Que era venda direta. Aí, nesse sentido, como que se classificaria? Porque, por exemplo, eles fazem venda direta, mas eles também vendem para outras pessoas, que essas pessoas revendem para outras pessoas, aí seria nesse sentido. Aí cada uma é uma cadeia, né? Então, por exemplo, aqui você vende direto, aí não necessariamente é uma cadeia curta, mas são cadeias diferentes. A da exportação é diferente da que você vende deixa eu ver aqui. Vendemos para o cliente final, né, em feiras. A da feira, por exemplo, é diferente da exportação. Então, pense que a da exportação tem mais etapas. Se tem mais etapas, ela é maior, ela acaba sendo uma cadeia diferente, tá? Uma derivação da cadeia principal, tá? Mas não necessariamente é uma cadeia curta, tá? Lembrando lá que a aula que nós preparamos cada um para os seus polos fala um pouquinho sobre fornecedores, transportadores, estoque de produção, estoque de expedição, e vai ficar um pouquinho mais lúcido, né, aquilo que a gente está comentando sobre o dia de hoje. E tem uma pergunta da Domitila, que diz assim, aqui na minha cidade tem uns laticínios,
que compra o leite dos fazendeiros aqui na nossa região e distribuição de queijos em toda ela, né? Gostamos de queijo. Inclusive, estou vendo, né, o nosso seminário vai ser maravilhoso, né? A gente vai percorrer aqui o estado e vai comer bem. Só que temos uma problemática a ser resolvida, que é o odor em alguns setores da cidade. Isso se dá pelo descarte incorreto do soro. Isso se encaixa, professor, né, professor Fernando e professora Silvéria, como uma pesquisa, né, dentro do projeto extensionista? Bem, já detectou uma demanda, hein? Já detectou uma demanda. Tem demanda, pode propor uma solução com a ação de vocês. Que é a nossa primeira etapa, né, professora Silvéria, que é o diagnóstico, né, e pensar num plano de ação, para depois uma segunda fase, lá algumas semaninhas, né, que é fazer a intervenção, e a terceira e última fase, que é o diagnóstico daquilo, o relatório daquilo tudo que foi feito, né. Na realidade, professor, tem que seguir as etapas apresentadas lá na primeira aula. Né? Então, hoje nós estamos esclarecendo a temática e vocês têm o material do diagnóstico. Assistam com atenção. Vocês vão fazer o diagnóstico, vão levantar quais são as demandas. A partir desse levantamento, vocês vão pensar em possíveis propostas. Depois vão para a execução e depois vão fazer o relatório. E a gente separou tudo em passo a passo, né? Bem detalhado ali. Agora é só a fase 1, não se preocupa lá no final, né? Uma coisa de cada vez. No chat... Primeiro levantem as demandas. Perfeito. No nosso chat a gente encerrou aqui, e aí a gente tem a última pessoa levantada com a mão, que é a Diene. Diene, palavra. Eu vou falar de novo, é porque aqui no meu município, né, de Ponte Alta, tem... porque é tradição, né? As feiras em muitas cidades. E aqui, na época de festejo, tem gente já com 10 anos aí de trabalho vendendo, e eu acho uma demanda que o município faz, que eles não dão suporte para as pessoas, elas vão por conta própria, leva geladeira, freezer, levar as coisas por conta própria, além de pagar o ponto para eles poder trabalhar, para poder ganhar algum retorno. Então, eu queria, se eu soubesse de alguma forma, porque eu acho que todo mundo reunir também, e se colocar um no lugar do outro, a gente pode abrir tipo uma demanda para tentar reverter isso. Eu não sei se deixar de graça os pontos para eles poderem trabalhar, para poder ganhar em cima, eu não sei se a gente consegue, mas pelo menos ajuda e apoio para eles levar as coisinhas, para eles poderem trabalhar, para ganhar o dinheirinho por fora, né? Jenny, olha que bacana. Isso é uma das demandas do gestor e da gestora municipal, né? Então, é isso que a gente vai aprendendo ao longo do curso. Aí tem que ver que algumas demandas são específicas do gestor que está ocupando aquela cadeira, outras são, né, dos vereadores da cidade, outras são competências da prefeitura, da cidade, mas isso é bem impossível. Só que a gente precisa que os próprios moradores se organizem, né? A gente tem associações de bairro também que fazem esse movimento para que tenha condições, só que isso, infelizmente, né, vai acontecer em vários outros espaços. É um problema a ser pensado, mas é um problema talvez que a gente não consiga resolver neste momento, mas é um problema que nós, enquanto futuros e futuras gestores, precisamos abraçar. Professora Silvéria? O que pode ser feito uma mobilização, tentar fazer, por exemplo, uma roda de conversa entre a comunidade e o poder público. A gente pode pensar em algumas estratégias para tentar, de alguma forma, contribuir para reverter essa situação. E eu sou boa para falar, que eu corro atrás, eu gosto de insistir até quando eu vejo que eu resolvo pelo menos a metade do problema. E eu acho que se um dia que eu vou me tornar uma gestora pública, eu vou ser uma prefeita de tão boa que eu vou ser. Uau! Já tenho o meu voto em Sítio Novo. Em Ponte Alta, perdão. Ponte Alta. Professora Silvéria, esgotamos aqui o chat, as demandas, agora já começou a surgir as ideias, né? Esgotamos também as pessoas com as mãos levantadas.
Mais alguma contribuição, mais alguma colocação? Ou podemos dar por encerrada a palestra e a nossa conversa? Professor, acho que encerramos aqui. Então, queremos agradecer as suas contribuições, né, que foram extremamente importantes aí para o esclarecimento da temática. Já nos trouxe algumas ideias com as suas colocações, né? Então, agradecemos, né? E agradeço aos professores que estão aqui, os acadêmicos, as perguntas que também provocaram reflexões, né? Então, foi um momento extremamente produtivo, né? Então, muito obrigada e até os nossos próximos encontros. Obrigado, professora Silveira. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Boa noite para todos. Para quem pular carnaval, aproveite, né? Mas que quinta-feira estaremos aqui novamente. Até a próxima.